Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai trabalhar o entendimento provável da generalização de figuras, ou seja, figurinos que personificam para nós uma é, é, personificam para nós um vetor de saber, né? Então, se você olha para alguma ilustração na natureza que foi aprontada, na verdade, tudo que a gente denota em classificação é uma ilustração possível de ser anotada. Então a gente parte desse princípio de entendimento, né? Vamos falar da intelectualização a partir dessa máquina de dirigir processos, né? Então, vamos lá. Uh, um, a denotação, ela tangencia uma anunciação, né? Ela anuncia, a denotação ela anuncia. E ela anuncia porque ela se apreende, né? Ou seja, ela se contrai em favor da eleição. E na nossa vida a gente vem elegendo o princípio molecular de ser ativo em uma área, né? Então o que acontece? Em toda a área existe os classificados, classificados em área. E essa classificação é um exercício da intelectualização. A intelectualização, ela ela a partir da supervisão, ela mapeia as ações e as reações. E aí ela vai formando uma roda objetiva, né? Algo que é eterno. Ela vai formando o eterno viver. O eterno viver é a decomposição da ação já prevendo a razão, né? Você tem essa previsão. Ou seja, a gente varia muito esse compasso aqui, ó. O compasso do desprevenido, tá vendo? Que representa essa fenda aqui, ó. Aqui, ó. E aí a gente vai formando as classificações, né? O produto da ação e da reação, ela vira uma personificação.
Ou seja, a gente tem personagens dessas ações que comemoram esses sons. Então, se eu tenho uma nota dó, a reação do dó em uma pessoa pode ser por exemplo, um si. E aí, dentro desse si, a gente consegue prever o si que vai gerar desse dó. E aí o que acontece? É como se tivesse uma forma de montar o universo particular, né? A partir dessas partículas eleita, né? E o que são partículas eleitas? São palavras. Palavras são partículas eleitas porque elas são utilizadas para decompor o estar da reação, ou até é, classificar todo a ação, né? Toda a ação montada. Então, o que a gente está querendo entender? A gente quer entender essa intelectual, né? Porque existe o atuar do homem. E aí a gente se pergunta, mas por que meu filho tá assim? Mas por quê? Mas por que ele agiu assim? Tem a resposta, ela existe, né? E ela é coligada, né? O porquê. O porquê está na linha de mesuras, né, medidas, na arte de denotar a associação ciente. Ou seja, é sensível. E isso aqui a gente tem nível para isso, né? O nível de espectador, o nível de atuador. Então você tem o atuante, o expectante, né? E o neutralizado, né? Não, o reatente, né? Vamos dizer assim, o reatuante, né? Reatente, reatuante. Por quê? Tudo que o homem, o universo, né? Ou no verso, esse aqui no verso, vezes alguma coisa, vai transformar esse ser
em mais alguma coisa. Então, o ser mais algo é um ser hidratado, ou seja, editado por esse algo, né? E aí a gente começa a falar sobre os algos de hidratação. Então você tem vários algos de hidratação. Vamos dizer que você tem as hidratações sonoras, as hidratações visuais, as hidratações táteis, olfatórias e até é, é, hum, é, gustativas, né? Gustantes, né? Gustativas. Tá, então o gráfico é esse daqui, ó. Né? Você tem, por exemplo, um, né? Dois, três, quatro, cinco, né? Na verdade, você tem uma coisa assim. Só que tá tudo ligado, né? Uma coisa está ligada à outra para hidratar isso aqui. Vamos dizer que a gente tem um copo cheio de água aqui, ó. Então a gente tem muita água aqui. Tudo água. Certo? Está cheio de água. Então a água é o universo da molecularidade sua, né? A sua célula aqui, ó, a sua molécula é cheia de água. Então esse é o seu espírito, né? Seu espírito água. Então você está cheio, você está calibrado na água. Aí vem um ser e coloca um carro de som, né? Uma caixa de som e começa a soltar som. Olha o que acontece com a água. Né? E aí esse som ele vai fazendo isso até entrar no máximo possível, né? É como se fosse a atividade do som, ó. O som é esse. Aí ele começa a ir, né? Aí você começa a propagar o som. Aí o som ele começa a encher aqui os locais sonoros, né? As extremidades sonoras e começa a contrair esse corpo. Aí vai chegar um momento que vai chegar no limite de reação, né? De ativação. E aí essa é a reação dessa atividade. Beleza. E aí então o que você fez? Você preencheu a, a atenção desse gráfico. Então existe esse preso sintético. É uma sintetização da função molecular sobre o som. E isso representa a taxa de variação de energia.
Tá vendo que o universo ele tem as suas energias e a gente varia sobre a energia a partir dessas ativações? Se você desligar esse som, daqui a pouco a molecularidade desse universo aqui, ela vai decompositar mais água e vai dissolver esse som, sabe? Ela vai dissolver aos poucos. Ela vai fazer todo o seu exercício aqui, ó. Ela vai pintar aqui. E aí vai digerindo e tal. Até aparentemente a gente ter um modelo um modelo novo, né? Uma remodelação orgânica. E aí o que a gente chega na parte, né? A personificação. O que é a personificação? É a tentativa de manter o palco equilibrado. Vamos dizer que a gente tem um palco e nesse palco aqui, ó, o palco, né? O palco. Nesse palco aqui, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter uma loja. A gente vai abrir uma loja aqui. A loja. O nome desse palco é a loja. Certo? E aí essa é a loja. Aqui ela está fechada e aqui ela está aberta, ó. Aberta. Parece até a boca, né? Fechada e aberta. Varia, não varia? Quando está fechado e está aberta, ela varia. Então a gente tem duas possibilidades da loja que a gente abriu nesse palco está fechada ou aberta, né? F ou A. O F ou A, né? Beleza. Então, quando é fechado, é 0. Quando é aberto, é 1. Só que tem o seguinte, né? Quando... Beleza. E aí a gente tem a lógica. Aí a gente pode colocar isso aqui, ó, sobre o tempo. E formar um gráfico de supervisão. Só que o que acontece? Essa loja, ela aberta, ela precisa de personagens. Ou seja, pessoas que agem para essa loja ficar aberta. Então, para ficção, para que essa loja ganhe cadê o negócio? Aqui, ó. Para a loja ir da ficção que é fechada para a realização, ou seja, aberta, ela precisa de
atores. Então, os atores são as pessoas que dão vida para a ficção ou para a loja para que ela seja aberta, né? Então, toda loja é um palco, né? Toda loja vai ser um palco. E ela pode dar muito dinheiro, pode ser a loja que vende mais ou menos, né? Dentro de um plano de notações. E a denotação, ela vai classificar exatamente tudo que é interessante. Certo? Então, a ficção, ela dá vida para a realidade, ela realiza tudo. Ela pode realizar tudo. Seus desejos podem se tornar realidade. A sua ficção, a sua loja fechada, o seu elogio fechado, aquilo que ninguém vê de você, mas que acontece, que você espera um elogio, um registro, pode se tornar verdade. Só depende dos atores. E os atores, eles serão autorizados se tiver o investimento. Só que esse investimento aqui, ele depende de várias instâncias. Instâncias são os momentos, né? Os instantes calculáveis. Por que os instantes eles são momentos calculáveis? Porque toda a calculadora intelectual, o intelectuar dos homens, ele é calculado pelo direito. E o direito, ele prevê a instituição. Então, é um dever do direito prever a instituição calculando-o para exigir um sistema o qual ele vai hidratar a personificação dos atuantes, gerando atores que vão ganhar os seus papéis nesse palco. Esses papéis, né, vão fazer com que essa pessoa seja um bem, um atrativo. Ou seja, alguém que é direito atuar na sociedade, atuar nessa realidade onde a gente tem, né, o direito a intelectuar. Então, ele se atuar. Então, olha, porta, energia, teto, área, ele, né, ele aqui o nível de energia, ele é a eleição, ele. Então você tem aqui, ó, um gráfico de energia. O ele chega no máximo e afirma, né? Ele, tá vendo? Ó? Ele situar, né? Então, para ele situar, para ele atuar, a gente tem a ação pela razão de eleger uma sistematização ao objetivo de se propagado pela escala dessa atividade em alienação de particular. Essa alienação particular, não se ofendam, é a nota da reação. E essa nota da reação é como se você tivesse um violão. Quando você aperta uma coisa, apertar, atuar, é exigido que o violão, se afinado for, se advogado fores, vai notar
da reação àquilo que apertou. Ou seja, se você agir, você vai reagir de uma forma calculada, de uma forma esperada. Se eu te der R$ 2 para comprar o pão, você vai me dar R$ 2 de pães. Está instalado no programa da sua venda. Está no seu palco. Então essa é a alienação dessa atividade. Agora, o que me deixa bravo é o disfarce intelectual. O disfarce intelectual é quando uma ficção, uma empresa de ficção, por exemplo, uma empresa musical, ela utiliza a sua ficção, a sua empresa, para atuar e definir a implementação da manobra de eleição no comportamento, né? No composição dessa cadeia de atividades, né? Cadeia de seleção ativa. Então, isso é o disfarce intelectual, porque às vezes as pessoas elas edicionam, né? Eles editam o som, edicionam. Assim, ó. Então eu vou criar um programa aqui na minha ficção, eu vou chamar alguns atores e vou transformar essa ficção em realidade. Então eu vou chamar alguns músicos. Esse é o músico. Eu vou chamar esse cara aqui, que esse cara é religioso. Então eu tenho um músico, eu tenho um religioso e eu tenho um cenário aqui, ó, que é um cenário que representa a agronomia, né? Agroindústria. E aí esse músico, eu pego ele na tomada e coloco ele aliado à agroindústria. Eu pego esse religioso, eu ligo ele aqui na fonte agroindústria. E aí eu crio um programa de vender às pessoas, né? Ó, vender sensações alienantes na perspectiva dessa composição. Só que o que eu faço? O meu disfarce, né, intelectual é dizer, é vender, é querer que isso seja uma verdade plena. Ou seja, eu construo o sertanejo. E eu defino que o sertanejo é uma música agroindustrial e adiciono ou edito o som colocando que ele fala sobre religião, sobre Cristo e sobre o estilo de música, né? Isso ele fala sobre a agroindústria, a agricultura, vida no sertão. E aí a gente pega uma bolsa e começa a montar os valores, né? Valores do conjunto. Aí, ó, quer ver? Música do sertão, fala sobre Nossa Senhora, fala sobre comidas típicas, forma de namoros. E aí começa a juntar todas as imagens, né? E aí monta isso como se fosse a intelectualização daquilo que é o sertão, daquilo que é como se eu dissesse para você: você
só sabe ser ah, sabe ser barra gostar, né? É, da da vida no sertão se escutar barra curtir o sertanejo. Você tá entendendo? É por causa que existe em toda transmissão, em todo palco, o desejo de se tornar um atrativo o máximo possível. Ou seja, se eu vendo imagem, eu quero que todos imagem nificam na minha imagem. É o meu desejo. Quer dizer que eu vou conseguir? Não. Se eu vendo a palavra de Deus, se eu sou Jesus, eu quero que todos se convertam ao cristianismo porque eu acredito estar certo. Sem questionamento. Então, se eu sou o cara que investe minha vida, eu derramo o meu sangue no solo da da manutenção da vida no sertão, eu vou tudo que eu vou estudar e vou plantar vai ser para intelectualização e para implementação de coisas, né, albuminas, proteínas para o sangue das pessoas se viciarem na personificação daquilo que eu monto. Então eu coloco, eu adiciono, eu edito. Mas na natureza, nem o sertão é sertão e nem a cidade é cidade. Tudo é uma definição. E às vezes, pela falta de discussão e reflexão sobre isso e pelo alto crescimento das vendas dessas montagens e dessas definições intelectuais, a intelectualidade que serve a algumas empresas e enriquece alguns se torna um fato e modifica a vida das pessoas de uma maneira que elas são alienadas. Elas começam a se tornarem amigas ou inimigas de uma coisa que elas nem têm conhecimento. E elas começam a gostar ou a não gostar de coisas que elas nem experimentaram. Esse é um problema e que as pessoas estão deixando passar. E não era para deixar passar. É um problema de ordem muito séria que a educação deveria decompor. Né? A gente deveria ter uma separação dessas coisas que tentam unir as coisas para crescer em disfarces e ganhar adeptos ou não nesses exames de isolar aqueles que gostam, aqueles que não, isso e aquilo. É muito preocupante porque eu conheço muitas pessoas que não gostam ou não se sentem atraídas pelas coisas da natureza porque não gostam de sertanejo. E eu conheço muitas pessoas que, por não gostarem de sertanejos, é, nunca, nunca souberam, nunca pararam para saber, não, para elas é indiferente as ferramentas que são usadas, toda a inteligência, toda a graça que tem ali, para elas é indiferente, né? Não é uma oportunidade.
e às vezes elas iriam gostar muito, mas elas não gostam por conta dessa montagem, né? E aí, o que que acontece com essa montagem? Ela faz do um no universo uma célula, né, de indequi... olha a catequização. Irá na seleção. Então, se você tem na sala de aula as carteiras, essas carteiras elas vão de alguma forma dizer qual característica você vai ser selecionado nessa indecatequização, né? nessa relação. Porque se você pegar a bola, você vai conseguir ver uma coisa, né? A cara, ela pode ter vários uns na ação, né? Ela pode ser formada. Isso aqui é a massa. É a massa, mané. A massa tá aqui, ó. Vários seres, ó. Cada bolinha aqui, ó, é um ser. E essa bola, essa massa, ela pode ter infinitos seres ou pode ser formada pelo número de seres. Isso não quer dizer que é uma bola ou coisa, é a bola da vez. A gente chama a bola da vez. E isso é o personagem considerado pelo sistema de conter noção, né, sobre o ser visto. Né? Então me diga com que você veste, que eu te direi qual é a sua hidratação. Então, a bola do bolo do moço da massa que gira a invenção de manobrar em respeito de ações de graças pelo princípio de ser sobrevivente desse ser vivo que come, deslocomove a vida assim. Ou seja, ele comemora esse deslocar de sua vida, né? Ao integrar ou deslocar a sua vida, colocando coisas na sua vida, sim. Então ele coloca coisas na vida. Então somos um ser humano que colocamos humanos na vida. Só que esses humanos, né, barra H, né, humanos, eles são hidratados por ideologias. Então, o fenômeno ideológico ele não está há pouco tempo nesse sentido sistemático de colocar a ideologia capitalista, a ideologia marxista, a ideologia do pensador. Assim. Não, a ideologia, ela vem do consumo, vem do ser humano que quer se tornar algum humano novo, né? É a inovar o humano na associação. Porque ele quer um motivo para se manter deslocando, mesmo estando no mesmo lugar, deslocando de forma ideológica. Então a ideologia dele é crescer para os lados. Então vamos dizer que esse aqui é o lado do homem em conjunto de
de compras e vendas, ações e reações. E aí a gente vai tendo esse ser aqui, ó. E vamos trazer o contra-ser, ó. Aqui, ó. E aí a gente vai, ó, fazendo o infinito de ser nessa perspectiva. Então, tudo que é, não é. Tudo que não é, é. É, não é. Tudo que é precisa de um não é para afirmar que é. Então, se é, por que não é? Não é? É. Não é? É. Não é? É. Não é? É. E aí a gente vai formando essas correntes de não é, é. O que permite puxar isso é esse não é aqui, ó. É esse teste de seleção do é. E aí tem uma outra particularidade dessa composição nesse princípio ativo, que é o fenômeno da hierarquia. Porque, vejam só, em uma área, a hierarquia na área, ela é, vamos ver aqui, ó, ela é a área em que você ocupa. Então você ocupa essa. Agora esquece o numeral. Vamos dizer na preocupação de uma bola sobre um campo, né? Então a hierarquia da bola sobre o campo. Então a bola aqui, ela pode hierarquizar até aqui. A bola aqui, ela pode hierarquizar até aqui. A bola aqui, ela pode hierarquizar aqui até. Tá vendo a perspectiva da hierarquia? A bola aqui, para chegar aqui, ela pode hierarquizar aqui. A bola aqui, para chegar aqui, ela pode hierarquizar aqui. A bola aqui, tá vendo o conceito de hierarquia? O conceito de hierarquia, ele equivale a um ser para chegar ao objeto de ser. Então, esse é o seu lugar na hierarquia. Porque sempre o é, não é, ele exige o é. E o é desse não é aqui, ó, esse é do não é, que é representa o infinito, ele é porque ele exige o perfeito. Só que o perfeito, ele é eleito. E o perfeito que é eleito do não é o é. Só que esse é sobre a possibilidade de ser. O é sobre a possibilidade de ser, ele mede a habilidade. E o é, ele é a habilidade. Só que, e você, né? A pessoa que quer ser quer ser o eleito, ela tem que mostrar a habilidade de ser o para saber se ela é verdadeira. Então a gente tem o espelho.
do é em ti. Então, em ti tem a habilidade. Só que o de ser algo, né? Ele exige que você seja perfeito. E o perfeito, ele é eleito. Só que a eleição, ela é a partir de um grupo que quer ser julgado se é. E aí o grupo, desse grupo que quer se só alguns indivíduos, só o indivíduo que mais tem a habilidade de será o eleito. E não quer dizer que ele é perfeito, mas ele vai ser eleito e vai entrar, né, no programa de se tornar um mais possível, graças às suas habilidades de estando próximas a Isso é estar próximo de Deus. Desenvolver. Isso é o bem em você. Se você se as pessoas esperam algo de outras pessoas, elas vão fazer esse exame. E essa ideologia, ninguém está desconectado dela. A sensibilidade, o programa humano, ele descende dessa miríade, né? Ele descende dessa potência. Para ele, isso é o princípio ativo que lhe é obedecer. Isso é a sua vida até que ele morra. A morte do ser é a eleição. É quando ele elege alguém e ele diz que ao eleger esse alguém vai ser muito difícil tirar essa eleição. É a coroa para o rei, é a aliança para um casamento. É essa simbologia que se aplica. E isso é tão aplicado que o cérebro se contamina dessa cognição. Porque se você não se contaminar quando estiver nessa conexão, você vai ser uma pessoa muito perigosa. Um defeito, algo que trai. Isso vai se chamar traição e você vai arcar e carregar essa bola de traição. E isso imageticamente representa isso daqui, ó, o escravo, né? Então olha só, isso aqui, ó, é como se tivesse algemado você em uma bola. Essa bola aqui é a traição. Né? Ou seja, esse cara é perigoso andar do lado dele porque ele tem aqui, ó. Ele tem essa traição aqui, ó. Se você fizer mais coisas, você vai ter mais traição. E se você tiver mais coisas, você vai ter mais coisa ruim, né? Negativo, negativo. Isso aqui é a sua eletrosfera. Então essa é a sua camada eletrônica. Não tem como tirar de você. É a sua camada eletrônica. Quando você está aberto, né? Aqui, ó, fechado. Fechado isso é igual, mas quando você está aberto nesse palco, né, o senhor palco, você vai encontrar, né, as pessoas vão medir, vão mesurar essa camada eletrônica sua. E na sua camada eletrônica vai estar aqui escrito, ó, traidor, traição. Por quê? Por causa disso daqui, ó. A traição, ela não se decompõe. Você vai ganhar o perdão, né?
Você vai ser perdoado. Beleza. Mas a traição, ela machuca tanto o cérebro da pessoa que ela muda alguma coisa aqui de lugar. Entendeu? Não existe a recuperação plena. Isso é mentira, né? Por isso que as pessoas, a gente lidar com várias pessoas que às vezes elas elas transformam a vida e elas tentam configurar esse mecanismo, o qual é impossível, porque é um mecanismo da natureza mesmo, essa relação ideológica que a gente consociou pela cientificação da mesma na supervisão. As pessoas elas tentam fazer em relações às tais negociações, mas elas mesmas percebem que isso não funciona, porque não existe essa negociação entre dois seres, por causa do palco. No palco e na área, a hierarquia da área e do palco, ela não funciona sempre. Por mais que você defina as áreas e digam você vai atuar aqui, você vai atuar aqui, a atuação se confunde no sentido neurocircuitivo, né? Na cognição do estabelecimento do palco, da arte. Então, quanto mais você repete essa encenação, mais você vai ver que todos os personagens são a peça, né? E aí não tem como você entrar na microscopia do personagem sem muitas ferramentas que certificam, né? Circuitivam, entram nesse encontro. Então a peça ela é uma só. Você entendeu? Ela depende desse cara aqui e esse cara aqui ele se torna tão dependente que se torna tão preciso quanto esse aqui, ó. Porque existe uma soldagem, existe algo que é complemento. E não adianta, cara. Você pode até fazer na sua versão assim uma peça que independe de outra, mas que aceita a outra. Isso aí não tem nada a ver. Isso não é um palco. Isso aí foge. A peça ela ainda vai ser um palco cheio de átomos que dependem da união soldagem. Então a hierarquia ela é uma ilusão que ofende muitas vezes o funcionamento de ser indivíduo e de ser intelectuante, né? Até por isso as pessoas se ofendem no escuro, elas não aceitam a vida que elas têm quando elas se veem nessa luz de hierarquias, né? Muitas pessoas elas se adoecem psicologicamente por conta dessa natureza classificativa de hierarquia, uma vez que em uma peça, soldado em uma peça, a pessoa é a peça, ela não é parte da peça. A peça sem ela não é a mesma peça. É isso que eu estou te dizendo. É como se você falasse assim, ó, eu tenho uma banda muito legal que toca há tantos anos. Um personagem dela morreu. Vamos dizer aqui, ó, o Beatles, né? Beatles. John Lennon morreu. Vamos colocar o John Lennon 2.0 e aí a gente vai ter o Beatles novamente. Não.
a peça não vai ser a mesma peça com um integrante diferente. Não é, não. Isso ofende a intelectualização. Isso ofende a vida. É como se você perdesse um filho e colocasse um filho no lugar. Você nunca vai gostar disso, você nunca vai aceitar isso. E se você for obrigado a aceitar isso, isso vai corroer você. Porque é como se fosse uma matéria inaceitável, é uma antimatéria da matéria, da vida. Isso é antivida. Não, a gente não tem antígeno para isso. A gente obriga a ignorar isso. E isso é um defeito muito ah, triste na nossa vida. Isso é uma arma, mas é uma arma muito violenta, porque ela é uma arma que a gente não tem potência, a gente não tem escolha, né? É uma arma que mata muitas pessoas de formas que a gente nem esperava que ia acontecer, né? Então tem muita gente aí que tá morrendo por conta dessa ignorância, né? Tá morrendo de quê? Tá morrendo de oportunidade, de abrir interesse, tá morrendo a parte dela que poderia encontrar a luz, que poderia se confortar nesse mundo, que poderia gostar do mundo, gostar de Deus, né? Ou seja, é, de dar à vida essa cena, né? De ser mais um Jesus nessa peça, nesse palco da família, do ser que é, né? Do ser que pode ser. Mas o que acontece é que muitas pessoas não podem ser. Em nenhum lugar elas podem ser por causa das ofensas, né? Por causa dessas coisas que ainda são estudadas, né? Ou seja, desses disfarces de cadê? São essas pessoas que escondem as coisas para vender mais, né? Os disfarces da intelectualização, né? Os disfarces intelectuais. E aí isso degenera toda a energia e coloca a energia coligada a áreas e os seres a instituições de personificação, como se eles até mesmo fossem obrigados a escolher algo, e mesmo que se eles não escolham, a não escolha já é uma escolha. E isso tem que ser uma verdade. Isso o classifica e sei lá. Eu acho isso um pouco bêbado demais, um pouco uma droga, a droga da natureza, né? É como se eu falasse, não, que droga, mas tudo é uma droga. Sabe? Tudo é uma tomada de dependência ou uma um nível de sujeitação, né? É um reconhecimento. É como se fossem medalhas escondidas, né? Ah, eu não tenho medalhas na minha casa, mas eu tenho medalhas escondidas na minha cara, né? A físico registro da lógica sobre os endereços de observar, né? A decomposição do ser humano sobre algum desfecho, né? Dessa relatividade dos meios o qual nos encobre e nos faz, né, espectadores
desses papéis, nesses planos que de alguma forma fazem outros planos para dizerem poder atuarem nesse plano porque conseguem ser de outro plano, pois possuem argumentos e sabedorias e perspectivas e poderes para estarem do outro lado ou em um outro plano de sabedorias e investimentos e sei lá, essas lavagens e essas considerações, né, dos seres sobre a vida. O que de alguma forma despediu a graça e deu papel para uma bagunça, né? Uma coisa inclassificável, né? E que as pessoas se iludem buscando métodos de classificar, formas que lhes dizem segurança de classificação, mas a verdade é que ninguém sabe, é inclassificável. Até isso lhes fazem jogar, né? Ah, é porque é inclassificável, aí a gente pode jogar, né? Se acontecer qualquer coisa, a gente joga essa aqui, ó. A gente cintila. A gente cintila não, a gente faz uma formatação, a gente volta tudo ao que era antes, a gente apaga tudo. Então realmente transformou tudo em um computador, em uma placa de sistema e operação. E quando a pessoa começa a sair desse sistema, encontrar todas essas configurações, tanto na relatividade do ser sobre os planos, a inteligência superior, eles dizem assim, ó, você não é tão inteligente não, ó, volta pro seu lugar. Aí eles formatam a pessoa e aí ela, não sou tão inteligente assim. Então eu não posso ir pro lado de lá. E aí sempre quando a pessoa ela tá fugindo, né, é aquela coisa que tem no cinema, né, nas séries. Quando ela sai pro outro lado de lá, a polícia vai lá, pega ela, apaga ela, dá a injeção nela, fala: se você não é tão inteligente e isso que você viu não é nada, toma aqui essa depressão aqui, encontra-se, veja isso aqui acontecendo, toma esse remédio de coisa e volta pro seu palco. Pouco. Para sua inteligência de obedecer esse sistema, essa placa, esse processo computacional e pronto, né? É como se fosse isso. E de alguma forma isso é bom, porque se morrermos amanhã, a gente só tá ganhando, né? Vamos dizer assim, dentro dessa sabedoria e desse entendimento. É claro que as pessoas elas começam a arrumar a vida para aceitarem a esse formato, né? O que acontece é que é, alguns conseguem, outros não, e tudo bem, né? Tá legal. Bom, mas aqui a gente já conseguiu nos saciar um pouco daquilo que a gente estava aterrorizado de fome, né? Faminto de sabedoria, interação sobre esse tipo de conhecimento, esse tipo de interpretação desse modelo que nos é implantado, né? A gente vai ficando por aqui, se vê no próximo vídeo então. Um abraço para vocês. E lembrando que até mesmo as nossas ciências, elas têm
formas de, de atuar dentro dessas lojas, né? Dentro dessas células, ou seja, o ambiente intracelular ele também pode ser compreendido a partir da análise de cada integrante dessa célula e das suas configurações com, com o estilo a qual elas, a caracterização, a estilística, a oratória, as suas derivações, suas contas, suas as suas atividades ou as suas movimentos no, né? Tudo é uma tudo é uma descrição que que consegue palavra e até mesmo um raciocínio para essa razão. É, e é isso, a gente vai ficando por aqui. Em algum outro vídeo a gente consegue mostrar o mapa, mostrar é, a, a manutenção e configuração intracelular dessas moléculas que, que na maioria das vezes representam a gente, ou seja, nós, em uma casa, em uma área, em um trabalho, né, em uma classificação a qual a gente é considerado eleito. Eu vou ficando por aqui. Nós nos vemos então no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui.